Fala, turma, tudo bem? Hoje faremos mais um tutorial então aqui da planilha, da nossa planilha aqui da Eu Investir. Esse então é o quarto tutorial. Utilizaremos também para o pessoal que está vindo aí do Libertaflix. Para quem ainda não conhece o Libertaflix, pode pesquisar sobre ele aqui nas nossas páginas. E também, esse é mais um infoproduto que temos aqui na casa. Eu estarei utilizando o Excel aqui hoje, que é o que eu mais me adaptei. Mas temos também a versão para o Google. E a ideia aqui hoje, então, é trabalhar com a planilha como se fosse um casal, né? Então, exemplificando aqui uma planilha, um controle de orçamento mensal para um casal. Então, ela começa aqui com as instruções, né? Então, todas as instruções. Eu não vou passar aqui item por item, justamente porque nos tutoriais anteriores eu já abordei esses tópicos, né? Então, temos um dashboard. E aí eu peguei específico aqui o mês de janeiro de 25, mas como exemplo mesmo, né? Então, e até vou mostrar como é que seria se fosse um mês seguinte, né? Então, vamos seguir aqui nesse exemplo, né? Então, começamos pelas rendas, é uma forma que eu gosto de organizar, né? Então, o exemplo que eu uso aqui no meu dia a dia, como é que eu faço para nunca deixar uma conta atrasada, nunca esquecer uma conta para trás, ter sempre tudo sempre em dia, nunca pagar juros, nunca pagar multa, etc, etc, não ter essas incomodações, certo? Então, esse é um meio aqui, um caminho, né? Uma forma que a gente utiliza justamente para não ter esse tipo de incomodação. Então, por exemplo, né, aqui, neste mês a esposa recebeu este montante, né? Então, já foi pago, não foi pago? Depois eu vou mostrar a forma que eu particularmente gosto de utilizar. Mas tem o status aqui para deixar, né? Então, por exemplo, ainda não recebi o montante, então deixei aberto. O inquilino, né, nesse caso aqui, o loft está alugado, se por acaso não pagou na data, ficaria como vencido, mas digamos que está para receber ainda esse aluguel, então ainda segue em aberto. E aí aqui, por exemplo, mais algum valor para receber de algum outro trabalho, nesse caso aqui da universidade, por exemplo, a universidade ainda não pagou, então deixamos em aberto. E aí podemos, né, então a gente só apenas copia e já vai jogando todas as contas ainda, porque como, vamos supor que hoje é dia 5, né, e as contas nesse caso aqui estão vencendo todas no dia 10 e os recebimentos também, então na verdade ainda está tudo em aberto. Ó, que legal, aqui a gente já viu que tem um negócio faltante, né? Então, por exemplo, como que normalmente se paga telefonia e internet? É boleto, né? Então faltou só adicionar essa informação aqui de boleto. Então é legal esse exemplo que eu criei aqui, justamente para a gente poder trabalhar em alguns casos, para a gente ver na prática, né, no dia a dia, como que essa planilha funcionaria. Ok? Então, supondo, claro, aqui também é uma dos ensinamentos que a gente deixa lá no Libertaflix, é justamente o fato de buscar colocar os vencimentos todo para o mesmo dia, justamente para não ter que ficar, agora dia 5 tem que pagar uma conta, dia 7 outra, dia 9 mais uma, dia 15 outra, então daí toda hora tá pagando conta, toda hora tem que, qual que é o boleto, qual que é isso, qual que é aquilo, etc, etc. Né? Outra técnica que a gente ensina lá, e aqui entra, obviamente, para quem tem um controle financeiro maior, é justamente saber utilizar o cartão de crédito, né? Então, porque a partir do momento que você sabe utilizar o cartão de crédito, você busca jogar a maioria das contas lá para dentro, ganha milhas ou investe back, e ainda, né, paga apenas uma vez, né? Então, em um único pagamento, você acaba reunindo aquele grupo todo de despesas. Ok? Então, vamos retornar aqui. Então, ok, vamos supor que passaram alguns dias. Normalmente, os pagamentos aqui vêm um pouquinho antes, né? Normalmente, vou jogar aqui dia 5, que é o mais aproximado que a gente pode usar de exemplo. Então, ok, então todo mundo... Opa, interessante, coloca P e dá um Enter, ele vem para provisão, porque ele tá na ordem aqui, né? Então, eu quero pago. Então, pago, ok? E a universidade também pagou, então, todas as entradas do mês recebidas, né? Então, se a gente só seleciona aqui, nessa parte inferior já, eu pontei não mostra, né? Na parte inferior já aparece, né? Então, a soma de receitas desse mês próximo de 20 mil. Né? Então, eu somei aqui por hábito de Excel, mas se vocês repararem nessa parte das entradas, justamente já chegou no mesmo número, que seriam, então, 19.824. Né? Você seleciona o Excel mesmo, mostra, mas a nossa planilha já, para agilizar e facilitar ali a vida, já mostra nessa lateral, justamente já o montante também de entrada. Então, nesse mês entrou algo próximo de 20 mil, ok? Então, primeiro passo lá da educação financeira, lá do nosso Libertaflix. Primeiro passo é fazer os investimentos. Então, pago a previdência privada, ok? A esposa paga a previdência privada, ok? E além disso, faz alguns investimentos, por exemplo, em criptomoedas. Também feito esses investimentos.
Aí olha que interessante, num caso veio no cartão de crédito, no outro caso é um boleto que tem que pagar, e no outro caso foi feito um Pix para fazer esses investimentos. Justo? Vamos lá, então a gente investiu aqui algo próximo dos 10%, que seria lá, no mínimo, o ideal. Então, ok, investimentos do mês feitos. O que mais eu falar aqui? Aqui tem uma forma que a gente organiza também, que é bastante interessante, que a gente coloca aqui, aproveita esse campo de observação para colocar de quem que é aquele investimento, aquela receita, aquela despesa, certo? Então, por exemplo, todas as despesas que são exclusivas da esposa, nesse caso, então ficariam em blocos. Eu, particularmente, gosto de organizar desse jeito, que é uma forma que eu particularmente acho fácil. Então, no primeiro bloco, as entradas do mês. No segundo bloco, os investimentos. No terceiro bloco, por exemplo, despesas exclusivas feita pelo marido. No quarto bloco, despesas exclusivas feitas pela esposa. E no quinto bloco, despesas comuns do casal que serão divididas. Justo? Então, por exemplo, né, então neste mês essas despesas são exclusivas de um, aqui esse investimento é exclusivo de um, esse investimento é exclusivo do outro, esse investimento é dos dois juntos, né? Então aqui a parte todas as despesas, e aqui o que será dividido entre os dois. Okay? Então, conforme os dias forem passando, então, por exemplo, ok, temos aqui todas as despesas do marido. Foi pago. Eu, particularmente, além de colocar aqui no pago, eu particularmente gosto de pintar. Então, por exemplo, olha, eu recebi os salários, então todos os salários foram recebidos, eu gosto de vir aqui pintar de verdinho, né? Então, aqui esse mês está tudo concluído essas questões. Os investimentos foram feitos, eu gosto de vir aqui e também pintar de verdinho, ok? Teve todas as despesas? Então, na verdade, esse boleto aqui eu ainda não paguei, certo? Então, o que eu vou fazer? Esses dois investimentos que eram no cartão de crédito, que foi dia 10, eu já pinto, e eu deixo em branco justamente esse que eu não fiz ainda. Por quê? Porque vocês já vão ver, quer ver? Olha que interessante. Vamos supor que tudo isso aqui já foi resolvido, só para ficar mais fácil aqui a vida. Então percebam que quando eu abro aqui a planilha novamente, venho visitar e falo, opa, apesar de estar aqui sinalizado que esse aqui está em aberto, também já me chama a atenção o fato de ele não estar pintado. Então é uma checagem, né? Uma checagem que é feita justamente para ter a certeza, a garantia de que não ficou nada para trás, porque pode ser, né? Sem querer aqui eu coloquei pago para todo esse bloco, mas o fato de não ter pintado, eu aproveito para fazer aquela dupla checagem e ver se não ficou, por exemplo, este boleto para trás. Então vem aqui, pinto, resolvido, né? E aí eu vou fazendo isso também para os demais tópicos, né? Então aqui, vamos lá, acabei não mostrando, porque nos outros tutoriais eu falei, mas só retornando aqui um tópico para reforçar. Então, por exemplo, que tipo de investimento que é, né? Então, aqui nas categorias, quando eu venho na lista, a gente tem então habitação, transporte, lazer, saúde, alimentação, investimentos, renda, outros e pagamentos. Então, justamente com base nesses planos de conta, que é justamente a base que eu vou aqui. Então, se eu coloquei que aqui é investimento, então aqui vejam que vai aparecer apenas opções de investimento para mim. Se eu coloquei aqui que é saúde, vai aparecer apenas opções de saúde, né? Então, se eu venho para o mês seguinte, eu seleciono aqui, por exemplo, habitação. E aí, na habitação, eu vou ter o grupo de despesas da habitação. Aí você fala, professor, mas isso é muito difícil, né? É muito complicado. Depois, poxa, ele só chega em fevereiro, eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Imagina quanto tempo que eu vou perder. E aqui está o pulo do gato. Aqui é a parte legal. Então, por exemplo, né, eu venho aqui, terminei janeiro, né? Vamos só ajustar aqui, então vamos fazer tudo bonito para ficar assim legal. Vamos supor que então janeiro está tudo pago, tudo recebido, não, né, sobrou dinheiro, graças a Deus. Né? Então, nesse caso aqui, teria feito entradas, teria feito os investimentos e ainda assim teria um saldo neste mês, apesar das saídas. Ok? Então, vou pintar tudo de verdinho para garantir que eu não deixei nada para trás. Encerrado o mês de janeiro. Ótimo. Né? Então, agora, poxa, fevereiro vai dar um trabalhão igual deu janeiro. Nada disso. Vamos lá. A gente vem aqui, a gente copia o que a gente fez em janeiro, vai lá em fevereiro, pelo menos é como eu particularmente gosto de fazer, e colo. Mas aqui a data é fevereiro, tudo bem, a gente alteraria aqui alguns campos, obviamente, né? O Excel ainda não está adivinhando, a IA ainda não está fazendo tudo isso pra gente, mas a gente copiaria aqui alguns campos, que vejam que é super rapidinho aqui, né? Ainda mais para quem tem um conhecimento. Temos um treinamento de Excel aqui na empresa, então se essa parte que eu estou mostrando está muito complicada, a gente também pode fazer essa parte do treinamento de Excel. Ok? Então a gente já lançou aqui todas
alterou as datas, e aqui a gente deixaria em aberto, por exemplo, hoje é dia 1º de fevereiro, né, vou aproveitar e tirar alguns minutos da minha agenda para cuidar das finanças da família, para que isso não vire nenhum problema lá para frente. Ok? Então deixo tudo em aberto. O que eu teria feito? Também teria pintado de branco, né? Como eu falei, eu gosto de pintar de verdinho, então quando não está resolvido ainda, pinta de branco. Justo? Então pronto, o que faria, né? Será que o salário esse mês vai ser maior, vai ser menor? Fiz horas extras, né? Então nesse mês vai ser um pouco maior, né? A esposa fez hora extra, trabalhou no final de semana, não sei, alguma coisa, o salário vai ser um pouco maior, né? O aluguel se manteve, aqui teve menos horas, né? Então vai ser um pouco menor, né? Então ajustaria esse ponto, pronto, já está tudo ajustado, né? Então já deixei tudo ajustado. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, já veio a folha, mas ainda não recebi. Eu posso vir aqui e pintar de verdinho. Então só para saber, eu tenho certeza que esse é o montante que entrará esse mês. Justo? Já recebi alguns boletos, então eu sei que esse é o montante que vai vir desse boleto aqui, esse aqui também vai ser isso, esse mês eu ainda não sei quanto que eu vou investir, então vou deixar em branco. Esse aqui estava no cartão de crédito, lembra? O medicamento, mas já paguei, né? Então para agora, fevereiro, não vai ter mais isso aqui, então pum, já elimino. Assinatura segue, telefone segue, vestuário segue, ok? Isso aqui, vamos ver, consultas médicas, era no Pix, ou seja, é um Pix recorrente? Não, então muito provavelmente esse mês também não tem. Se por acaso tiver, a gente depois adiciona. Contabilidade, não tem como fugir dos nossos amigos contadores, mantém pagando o contador. Justo? Então, né, a gente pode adicionar aqui para baixo, ó, trazer aqui para ficar em bloquinhos, como a gente está falando até agora, e ficar bonitinho. Vamos ver aqui, impostos. Tem como fugir de imposto? Não tem como fugir de imposto, a princípio. Né? Então, deixamos aqui esse lançamento de imposto. Contabilidade já foi, então isso aqui tem, esses outros são no cartão, justo, segue. Ok, tem seguro. Tem que pagar o seguro. Uber, quanto que gastou esse mês? Provavelmente foi muito diferente do que foi lá em janeiro. Então, deixamos de fora, depois adicionamos essa informação. Telefone é o mesmo, já veio o boleto. Né? Parcela de financiamento não mudou. Água e luz não sabemos ainda, porque hoje é dia 1º, ainda não vieram esses boletos. Né? O aluguel não mudou, é esse mesmo. O condomínio não sei ainda. Né? Combustível, se não veio na fatura do cartão ainda, não foi somada, a fatura do cartão ainda não foi fechada, porque digamos que hoje é dia 1º, então a fatura fecha dia 5 ou dia 6, enfim, vai depender de cada caso específico, mas digamos que ainda não temos o número, então deixamos de fora por enquanto. Essas parcelas ainda estão sendo pagas, né? Então deixamos elas ali, vamos pintando elas, o mercado tem que esperar o cartão de crédito vir para saber quanto que deu, né? Não sabemos quanto que ainda foi de lazer, né? Passeios. E tem aqui um aluguel extra, que esse é esse mesmo. Então, perfeito. Então, digamos, numa primeira conferência, digamos que esse aqui também estava todo ok, só para facilitar aqui a nossa vida. Numa primeira conferência já temos uma certeza, né? Um valor muito aproximado que deve entrar neste mês 21.900, enquanto que de saída já diz aqui também, então a gente, nesse momento, teria já 9 mil de saída, mais aquelas outras contas extras que ainda podem acontecer. Justo? Então, tudo em aberto neste momento. Digamos, eu salvei, né? Salvo aqui, que é no começo do mês, e depois eu venho só, olha, chegou o boleto da... O que faltou aqui? Um boleto, vamos supor, então. Não deixaria um boleto fora? Não, então tudo bem. Então vamos lá, chegou a fatura do cartão de crédito. Pronto. Né? Na fatura do cartão de crédito eu consegui ver, então, por exemplo, nesse mês eu gastei 227 de Uber, ok? Nesse mês a água e a luz deu 235, justo? Então no condomínio, o condomínio esse mês veio 535 e de combustível eu gastei 672. E aí, então, de mercado esse mês foi 1.572 e de jantares fora foram 874 reais. Ok? Então, aqui eu já teria todos os números, agora faltaria pagar as contas, né? Mas como a gente viu, então, como já teve as entradas, é super tranquilo. Então, posso primeiro, por exemplo, quando eu for pagar o cartão de crédito, então tudo que for cartão de crédito, eu já posso pagar de uma vez só. Vamos ver se funciona aqui uma ideia. Vamos ver se, aqui não tinha, mas vamos ver se a gente cria aqui e funciona. Tudo na hora o teste aqui, se não funcionar não tem problema, daí a gente faz de outra forma. Mas a gente vamos tentar selecionar, por exemplo, cartão de crédito. Olha que interessante. Então, num simples clique, eu consigo ver, né, tanto o que foi, por exemplo, o marido específico gastou, o que a esposa específica gastou e o que os dois gastaram em conjunto no cartão de crédito. E uma vez que eu paguei esse cartão de crédito, eu posso vir aqui, por exemplo, e vamos ver se vai funcionar. Se eu pintar... Peraí, deixa eu pintar assim, ó. Selecionar tudo assim e pintar de verdinho. Vamos ver se funciona desse jeito. Pintei de verdinho. Agora eu não quero mais ver o cartão de crédito, quero ver tudo novamente. Olha que interessante. Então, o que é boleto e Pix não foi pintado de verdinho. E o que era cartão de crédito que eu já paguei, já pintei de verdinho.
né? Então, mais uma forma, uma prova aí de que é possível sim agilizar, é possível deixar as contas em dia, é possível se organizar aqui financeiramente, né? Então, assim, outro fator, né? Então, professor, mas poxa, aí ficou fácil, né? Entrou um monte de dinheiro esse mês, as contas estão tudo pagas, está tudo resolvido, a vida tá ganha. Calma, vamos por partes, né? Então, por exemplo, o que é o verdadeiro planejamento financeiro, o que é a verdadeira organização financeira? O ideal, como eu falei, aqui eu estava criando neste exemplo, né, hipotético, apenas aqui no começo do mês. Olha, dia 1º, então, e eu estou fazendo aqui o planejamento aqui de fevereiro. O que seria o ideal, né? O que realmente eu faço aqui no meu dia a dia, o que fiz já durante esses mais de 15 anos que eu já trabalho na área, é justamente a gente pegar toda essa informação aqui e a gente fazer esse planejamento de março, abril, maio, junho. Então, pelo menos o primeiro semestre, eu estar com ele todo planejado. Por quê? Vejam bem, senhores. Se eu pego aqui minhas contas e lanço isso para março, vou fazer aqui, obviamente não vou entrar linha por linha, porque, né, só para a gente não, para ser mais ágil, mas imaginem a seguinte situação, que neste mês aqui, na verdade, o que eu tenho de entradas foi 2.575, ok? E do outro 4.750. Pronto. Não teve nada de aluguel e não teve nada nenhum outro salário extra. Ou seja, as entradas já mostram aqui pra gente que é 7.325. E a saída do mês, 13 mil. Ou seja, neste mês aqui já ficaria negativo em quase 7 mil. Né? Então, se eu faço esse planejamento para mais meses à frente, eu já consigo ter uma maior clareza de como serão minhas entradas e minhas saídas. Então, se eu tenho uma reserva, eu tenho 20 mil reais numa aplicação. Lembra que a gente foi fazendo investimentos antes? Previdência privada a gente não tem como tirar, tá lá trancadinho para o nosso futuro. Né? Mas vamos supor então que eu tinha comprado cripto e essas criptos realmente subiram, né? Foram para máximas históricas e eu estou ganhando um bom dinheiro com essas criptos. Como eu tenho aquele 20 mil lá aplicado em cripto, neste mês aqui em específico, eu teria que resgatar lá 7 mil de cripto para poder pagar minhas contas desse mês. Mas não é a ideia, né? A ideia, então, tudo que vai para investimento, a gente usa sempre para reinvestir e aí ir gerando juros sobre juros, isso no longo prazo. Né? Então, neste mês aqui, se eu vejo que eu já terei essas despesas e aí as entradas não são compatíveis, de duas uma, o ideal, certo? De duas uma, ou então eu tenho que buscar outras formas de rendimento, então vou fazer aqui uma hora extra, vou buscar outras horas em outra universidade, vou fazer uma aula particular, enfim, vou buscar outras fontes de renda aqui para aumentar as minhas receitas e, ao mesmo tempo, já checo se não tem como já eliminar alguma coisa. Então, por exemplo, o que é no cartão de crédito, possivelmente alguma parcela que está para frente de teto, mas por exemplo, aqui, imposto, não tem como fugir. A gente conversou sobre isso. Contabilidade, dificilmente vai ter como fugir. Mas, checar, óbvio que nesse exemplo aqui que a gente estava dando, já está sendo eliminado todo o que é possível, né? Mas então, por exemplo, aqui na questão do mercado, esse mês talvez eu vou ter que reduzir um pouquinho de mercado, né? Então, óbvio que nesse exemplo que a gente deu, indiferente do que a gente reduz, a gente não conseguirá chegar lá. Mas digamos justamente que neste mês de mercado, então, eu consegui trazer para 995. Ok? Saídas de jantares esse mês teve que segurar, então teve pouca coisa. Né? Então, finalizou essas parcelas desses eletrodomésticos, né? O aluguel provavelmente vai ter que fugir, economizamos pouco na água e energia, é pouca coisa, mas conseguiu trazer 50 reais para baixo aqui, né? Esse aqui mantém. Uber, poxa, pegamos muito menos Uber nesse mês, né? Então, nesse mês a gente conseguiu se virar com apenas, gastou 49 reais em Uber, né? O seguro, terminou de pagar, esse seguro terminou, né? Então, algumas coisas saíram, outras coisas foi possível de reduzir. Vestiário nesse mês também foi reduzido, né? Não teve conta de vestiários. Ok. Então, assinaturas, né? Alguma coisa talvez foi cancelada, enfim, foi revista. Esse mês aqui foi investido menos, justamente para reduzir o custo do mês. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o saldo desse mês ficou negativo em 2.700, já muito menor do que naquele exemplo anterior que a gente viu. Né? Então, se eu tinha lá aqueles 20 mil que eu tinha em cripto e tive que, por algum motivo específico nesse mês aqui de março, tiveram dificuldades, então eu tive que resgatar, então, nesse exemplo, 2.700 daquele meu baúzinho. Certo? Acho que por hoje era isso, realmente para mostrar aqui um exemplo de forma de utilizar aqui no dia a dia para um casal, né, uma dica, né,
uma outra forma de enxergar, mas de fato acho que valeu super a pena. A gente mostrou aqui na prática, né, de fato como isso é bacana, como de fato ajuda a ter esses controles. Aqui a gente tem, por exemplo, os grupos, né, de maiores despesas, a gente consegue ver nos acumulados. Então, habitação, composição de despesa, a evolução das receitas no mês a mês, né? Então, tudo aqui a gente consegue ter acesso a essas informações. Beleza, pessoal? Né, nos acompanhe, continue nos acompanhando, deixa o seu like aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, siga o nosso canal para ajudar a gente continuar fazendo esse trabalho bacana, entregando esse conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas financeiramente, ajudando a gestão e tudo isso para melhorar as vidas das pessoas e das empresas, tá bem? Abraço, tudo de bom.